Bom, então, as propriedades físicas e químicas da água. A água é um dos compostos de maior distribuição e importância na crosta terrestre. Nenhum processo metabólico ocorre sem a ação da água. Sem água, não há vida na Terra, né? Alto calor específico da água, o que dá estabilidade térmica. Alta tensão superficial da água, então aumento da temperatura, aumento de substâncias orgânicas, diminuição da tensão superficial. Alto valor de vaporização, viscosidade da água, que é resistência ao movimento de organismos, tá? E densidade da água, que é densidade, massa por volume, né? Como a gente vai ver agora. Então a gente tem algumas tabelas aqui, vou ter que colocar óculos, porque senão eu não vou acabar não conseguindo enxergar. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar. Até, pessoal, uma professora que está acompanhando minhas aulas, né, também, ela falou para mim que tinha algumas figuras que estavam muito pequenas. Aí, se vocês acharem que elas estão pequenas, vocês me dizem, né? E eu posso disponibilizar essas figuras para vocês. Apesar de que essas figuras estão todas no livro do Esteves, aquele vermelhinho, que é aquele que eu falei para vocês que a gente está usando. Tá? Mas se alguém não conseguiu baixar, enfim, pode me pedir essas figuras, porque pode ser que para vocês ela fique pequena aí, né? Ela me disse isso. Aí, se vocês acharem que tá pequena, tá certo? Bom, aqui tá mostrando, pessoal, na tabela 1, a influência da temperatura sobre a densidade da água. Isso é importante para a gente que está aqui no tropical, né? Mas vocês podem ser requisitados para trabalhar num ambiente que não seja tropical, né? De repente você vai trabalhar num país que é temperado, né? E você tem que saber essas questões, porque isso influencia na limnologia e nos organismos, impacta diretamente os organismos, né? Então, se vocês perceberem, conforme eu aumento a temperatura, né, eu vou também, eu vou diminuindo, então ela é inversamente proporcional, eu vou diminuindo a minha viscosidade. E a viscosidade Poisson, né, gente? Aquela formulazinha que que a gente aprendeu no colégio a calcular a viscosidade da água, né? E aqui do lado tem a porcentagem de viscosidade. Se você for percebendo, conforme a temperatura vai aumentando, a viscosidade vai diminuindo em porcentagem, tá certo? Nessa outra tabela, nós vamos prestar atenção em relação à concentração de sal e densidade. Sim, e a densidade é sempre medida a partir de 4 graus Celsius, tá? Por grama por ml, tá bom? É uma convenção, certo? É uma convenção. E a influência da concentração de sais dissolvidos sobre a densidade da água. Então, uma concentração de 0, eu tenho 100 a 4%, né? A 4 graus, desculpa, 4 graus. Numa concentração de sais de 1%, eu continuo tendo 100, mas aumentou um pouco, né? A 4 graus. Quando eu estou a 10% de concentração de sais, eu aumentei bem, né? 100,818 gramas por ml a 4 graus Celsius. Agora, quando eu tenho 35, aí eu já estou falando de uma água marinha. E aí eu tenho uma modificação desse padrão de densidade a 4 graus Celsius. Então vejam que é diferente a densidade da água salgada em relação à água doce, né? Então, a água com temperatura abaixo ou acima desse valor de 4 graus Celsius, ela é mais leve do que quando ela está nesse ponto de 4 graus Celsius, que eu falei para vocês que é uma convenção. Então, essa convenção analisa com 4 graus Celsius e o que está acima ou abaixo, a água se torna mais leve, né? Que é essa outra figura aqui. E aqui nesse gráfico, eu não estou conseguindo ler, mas eu vou ver por aqui, que eu não me lembro. Só um minuto, minha gente. Como é que eu tirei essa figura?
Aqui, acabei de ver. Pronto, aqui está é a variação da densidade em função da temperatura da água do lago, né? É um lago em Mato Grosso. Então aí tem a data, né? Tem a temperatura no eixo X, nós temos as horas. E no eixo Y, essa figura maior, tá? Que eu estou analisando, essa última do lado direito embaixo, né? Esse gráfico. Então vocês podem perceber que a temperatura variou de 25,4 a 30,6, tá certo? E o que eu, na outra linha, na linha pontilhada, está mostrando, então, né? O aumento dessa temperatura. Nós temos 3 eixos aqui, certo? Nós temos 3 eixos. Nós temos horas, nós temos graus Celsius e nós temos aqui a pressão, né? Que é um valor, tem um efeito indireto sobre a densidade da água, a pressão, que também vocês já aprenderam, que a pressão, ela é medida em ATM, né? Tá certo? Então, vocês se lembram que a cada 100 ATMs, né? Isso vai depender da profundidade, né? Quanto mais profundo, maior a profundidade, maior a pressão. Eu vou ocorrendo um abaixamento de 0,1 grau Celsius, né? Tá bom? Então, esse fato assume uma relevância importante quando a gente está falando de lagos bastante profundos. Porque, como eu falei para vocês, como Baiacal, Tanganica, que foram aqueles lagos que a gente viu semana passada, né? A temperatura no hipolímeno, ela é muito rebaixada, porque você também tem o efeito da pressão. Então, ambientes muito profundos vão ser submetidos a uma temperatura menor e uma pressão maior, também são inversamente proporcionais. Bom, quando a gente fala de radiação, né, essas características que eu falei anteriormente são características gerais e são características importantes para que a gente possa entender como os organismos funcionam nesse ambiente, né? E também como uma das principais variáveis que a gente tem em limnologia é a profundidade, né? A profundidade, ela é extremamente importante, né? Todo o trabalho de um limnólogo, ele se baseia na profundidade. Primeira coisa que a gente tem que saber é se aquele ambiente é um ambiente profundo ou não profundo, né? Além de identificar se ele é lenticológico, porque são variáveis muito rápidas, que é a partir dali que você começa a desenvolver o seu raciocínio para aquele ambiente. Se ele apresentar um problema ou se você tiver que fazer um relatório daquele local. Bom, a luz é uma outra variável muito importante e ela está diretamente relacionada à profundidade. Quanto maior a profundidade, menor a incidência de luz, certo? Por questões óbvias, né? Então, caracterização da radiação. A energia solar ela é constituída de ondas eletromagnéticas que se propagam a uma mesma velocidade, de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo menos 1. Os comprimentos de onda da radiação visível são expressos em angstrom ou nanômetros. Então, essa tabela é bem interessante porque ela mostra os comprimentos de onda de maior interesse para nós da ecologia, né? Em ecologia vegetal, a gente chama RFA, que é radiação fotossinteticamente ativa. Então, a luz, né? Lembra que se você passar a luz, ela chega branca, e se você passa essa luz por um prisma, ela vai mostrar que ela tem diferentes cores, né? Que são aquelas cores que a gente vê no arco-íris, certo? Ou então na capa do Pink Floyd, né? De um dos discos do Pink Floyd, que é um prisma, né? A capa é preta, aí tem um prisma, aí tem a luz passando por esse prisma, né? A luz chegando branca, passando pelo prisma e saindo toda colorida. Que são essas cores que vocês estão vendo aqui. Cada cor dessa, ela tem um comprimento de onda. Que é para nós, da parte de botânica, o que interessa para a gente é
Essa que vai de 400 nanômetros a 700 nanômetros, porque a partir de 700 nanômetros nós temos o infravermelho, que aí já é o pessoal que trabalha com morcego, né? Que é capaz de enxergar esse infravermelho e tal, tá certo? Mas nós, da ecologia, a gente trabalha nesse espectro de luz que é o espectro de luz que a gente chama de espectro de luz visível, né? Que de 400 nanômetros até 700 nanômetros nós passamos por esses comprimentos de onda e por essas cores aqui que são visíveis para a gente, né? O ultravioleta, o violeta, o azul, o verde, o amarelo, o laranja, o vermelho e o infravermelho, tá? E todo comprimento de onda, ele tem uma frequência também, né, em hertz, tá bom? Que é o número de comprimentos de ondas que se propagam por unidade de tempo. Aí a gente tem o hertz, tá? Então, quando a gente visualiza, né, uma planta de uma determinada cor, é porque ela está refletindo aquele comprimento de onda específico, que é a luz, radiação fotossinteticamente ativa, ou RFA, né? É dentro desse comprimento de onda que ela consegue fazer fotossíntese, tá certo? E é o que a gente consegue ver, visualizar. Bom, aqui na primeira figura que vocês estão vendo, né, mostra um corpo d'água, tá? Com profundidade. Mostra uma zona eufótica, que é onde a luz está chegando, está incidindo. Veja lá a radiação incidente, né? E a zona afótica, que é a zona onde você já não tem mais a incidência de luz, certo? Que é uma região mais profunda, como a gente já veio mostrando para vocês, que eu falei que aquela figura era uma figura clássica, lembra? Pronto, essa daí a gente toda hora está falando dela. Então vocês estão vendo aí que a luz que incide num corpo d'água, ela é desviada. E ela, uma quantidade dessa luz, ela vai ser absorvida para ser fotossintética, porque ela entra naquela RFA, que é a figura de baixo mostrando isso, né? Ela vai ser utilizada pelos organismos fotossintéticos, né? Que é o fitoplâncton, os produtores que fazem fotossíntese, e as plantas aquáticas também, que vão usar essa luz incidente, mas uma grande quantidade de luz, ela é refletida, né? Ela não é absorvida, ela é refletida. E o que é que faz refletir? Então, vamos lá. Ao penetrar na coluna d'água, a radiação ela vai sofrer alterações em função da concentração de material dissolvido e a concentração de material em suspensão que tem na água. Daqui a pouco vocês vão entender isso. Então, parte da radiação é absorvida e parte é dispersa. Vejam os ângulos que está formando ali, né? Eu tenho vários ângulos de dispersão. Então, a luz incide, bate em algo que está dentro da água, que são esse material em suspensão, e ela então vai refletir. Assim, absorção e dispersão são os dois fatores responsáveis pela atenuação da radiação com a profundidade. Parte da radiação absorvida, ela vai ser transformada em energia química ou calorífica, enquanto a outra parte vai ser dispersa, né? A parte química vai ser aquela que vai ser utilizada pelos fotossintetizantes, e a calorífica é o que vai fazer com que aquela água tenha calor, aumente a temperatura da água, tá certo? E uma outra parte vai ser dispersa. Então, dentro de limnologia, a gente não trabalha nem com a luz que é absorvida, nem com a que é dispersa. A gente trabalha com a atenuação de luz. Então, se eu tenho um corpo d'água, vamos lá agora para a prática. Se eu tenho um corpo d'água e aquele corpo d'água tem muito material dissolvido, tem muita matéria orgânica, é um ambiente muito poluído, a luz não vai penetrar. Ah, professora, e daí se essa luz não penetrar? E daí que se essa luz não penetrar, não tem fotossíntese lá dentro, não tem fitoplâncton.
Se não tem fitoplâncton e ele alimenta o zoo, não tem zoo. Se o zoo e o fito são importantes para os peixes, não tem peixe. Então você vai alterar toda aquela cadeia alimentar que a gente falou no início dessa aula. Entenderam qual é o problema? Então, se eu tenho um ambiente, né, que recebe muito esgoto, né, que sedimento é revolvido o tempo todo, quando essa luz incide, a luz solar incidir, ela vai ser atenuada, né? Ela não vai ser absorvida. E eu vou alterar toda aquela cadeia. Entendeu? Ela vai ser um ambiente que vai ter uma biodiversidade diminuída. Entenderam? Vamos lá. Absorção da radiação. Vamos acompanhando, que parece que é muita coisa e é bastante informação, porque a gente tem que relacionar com a parte biótica. Mas vocês vão entender, tá certo? A capacidade de absorção da radiação pela água em condições naturais é caracterizada pelo coeficiente de absorção, que a gente chama de Azinho. Assim, nós temos Azinho T, que é igual a essa formulazinha. Azinho, Azinho, mais Azinho Dzinho, mais Azinho Czinho, mais Azinho P. Azinho, Azinho é a molécula da água. Azinho D é dos compostos dissolvidos. Azinho C é dos organismos clorofilados. E o AP é dos detritos particulados. Tá? Esse coeficiente é fortemente influenciado pela própria molécula da água, espectro azul e verde, que é pouco absorvido em águas claras. Lembra lá daquela coloração que eu falei para vocês, da RFA, tá? Então, lagos oligotróficos com águas azuis, eles são pouco produtivos. Olha só, né? A gente tem a ideia de que tudo que é oligotrófico é muito bom. E o eutrófico é porque é ruim, porque o eutrófico está recebendo nutrientes. Pode ser um eutrófico natural ou artificial. Mas um oligotrófico, ele pode ser oligotrófico, né? Ele vai ser oligotrófico porque não tem ação antrópica, porém ele vai ter menos produção, ele vai ter uma menor biodiversidade. O que pode acontecer nos oligotróficos é que ele vai ter pouca produção, porém ele vai ter especificidade de espécies. Então eu tenho endemicidade, tá? Substâncias úmicas, né? Substâncias que fazem parte da matéria orgânica. Então, decomposição de material alóctone. Então, decomposição de material autóctone, produzido dentro do próprio sistema. Então, decomposição de material autóctone é o quê? É aquilo que eu falei. Morrem as plantas aquáticas, morre o zooplâncton, morre o fitoplâncton, decanta. Vai lá para o fundo. Quando ele chegar lá no fundo, ele vai ter que ser decomposto. Isso é autóctone, ainda está dentro do sistema. Alóctone é o que vem de fora do sistema para dentro. Então, um esgoto, por exemplo, é alóctone. Ele não faz parte do sistema, está sendo trazido de fora para dentro. Tá certo? Matéria orgânica produzida pelo agronegócio. Tá certo? Mesma coisa, ele vai vir de fora para dentro. Então, esses compostos de origem alóctone, eles deixam a água amarelada e são os mais importantes na absorção do espectro azul. Essas substâncias úmicas a gente consegue perceber, sabe aonde, pessoal? Na Chapada Diamantina. Quando a gente vai para a Chapada Diamantina, um monte de gente fala tudo errado. Fala que aquela água amarelada é porque a água está em ferro. Não é por isso. É porque lá você tem uma grande quantidade de matéria orgânica na água. Já imaginaram? Claro, né, gente? Você está numa mata daquela. Certo? Aquelas folhas, né, daquela mata próxima do ambiente aquático, vai caindo tudo ali. Vai sendo decomposto. Então você tem uma matéria orgânica natural. Natural. É alóctone, mas ela é natural.
tá certo? Organismos clorofilados possuem compostos muito eficazes na absorção da radiação. Quais são esses compostos? As clorofilas, os carotenoides e as xantofilas. Eu falo isso naquela disciplina, na outra disciplina, né? Que eu ministro, que vocês pagaram comigo, que é criptogâmica ou fotossintetizantes, né? Esses organismos, eles são extremamente adaptados para que, em condições não favoráveis, ele consiga captar ter um mínimo de luz. O dia está nublado. Aquele mínimo de luz que tem, ele consegue captar. Isso é muito característico de cianobactéria, né? Então passa lá 3, 4 dias nublado o tempo, ou até mais. Consegue captar o mínimo de luz que tiver e consegue fazer fotossíntese e manter a sua atividade, tá? Então, no fitoplâncton, as maiores absorções ocorrem no azul e no vermelho, decorrente da clorofila A e B. Vocês vão se lembrar lá, porque as xantofilas fazem parte da clorofila do vermelho, né? As xantofilas são vermelhas, tá certo? E os carotenoides são meio amarelados, assim. Detritos orgânicos e inorgânicos particulados em suspensão, baixa absorção na faixa do vermelho e aumento desta com diminuição do comprimento de onda. Tá certo? A dispersão é o desvio da trajetória original da radiação solar, né? Então, quando eu falo dispersão e radiação difusa, é a mesma coisa. A radiação que não é absorvida, como eu falei para vocês, ela é dissipada, dispersada, perdida, né? Ou mais vezes antes de ser, ela vai sendo dispersada várias vezes antes de ser absorvida, até que ela incide novamente e consegue ser absorvida. A dispersão ocorre também em águas muito, muito puras. Pode ocorrer também uma grande quantidade de dispersão, né? Nas águas mesmo elas sendo puras. Pode ocorrer dispersão molecular, mas o principal fator de dispersão são as substâncias dissolvidas e partículas que estão suspensas de diferentes tamanhos. Como eu falei, quanto mais matéria orgânica tenho dentro de uma água, menos produção eu vou ter ali, porque eu vou ter muita dispersão, vou ter muita atenuação, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, que é o que a gente realmente usa em limnologia, atenuação, e eu vou ensinar a vocês como é que a gente calcula a atenuação. Quanto menor a partícula, maior a dispersão. Uma das principais consequências da dispersão é a redução da profundidade de penetração da RFA, né? Redução da profundidade de penetração, ou seja, eu tenho muita matéria orgânica, essa luz não vai chegar de jeito nenhum. Se coincidir de ser um ambiente muito profundo e com muita matéria orgânica, não vai ter nenhuma produção num local desse, né? Uma água preta, cheia de matéria orgânica e muito profunda, não tem produtor, né? Até mesmo os que são capazes de absorver o mínimo que seja, né, são extremamente adaptados, como eu falei anteriormente das cianobactérias, mesmo elas vão ter dificuldade, né? Mas aí é uma profundidade bem relevante, tá, gente? Porque cianobactéria é o bicho, viu? É o bicho de adaptação. Tanto é que elas foram as primeiras a aparecer no mundo e até hoje elas estão aí, né? E com sucesso, muito bem, obrigado, né? Então nunca se esqueçam disso, né? São organismos extremamente adaptados, né? E ferozes, né? Pode até matar. Radiação dispersa não significa radiação perdida, uma vez que pode ser aproveitada fotossinteticamente e tem importante papel como meio de orientação para alguns organismos aquáticos. Claro, essa luz que ela incide e ela não é absorvida, ela pode servir de iluminação para aqueles organismos que precisam se localizar para poder conseguir alimento, por exemplo. O fitoplâncton precisa disso e o zooplâncton também, né? Então ela não é totalmente perdida, mas ela pode ser utilizada por organismos que são adaptados, né? Que tem assim um mínimo de luz, ele é capaz de pegar. Então mesmo ela sendo dispersa, ele consegue captar, bem pouco, mas consegue.
e se mantém ativo, né? Vivo, tá certo? Atenuação da radiação. Aí é que chegou aonde eu queria, que é o que a gente usa em limnologia, é esse K. Né? Geralmente a gente pega uma tabela com as variáveis todas de limnologia, né? Nós estamos vendo agora o K como a primeira variável que a gente está estudando, né? Físico-química. No caso, físico, né? E aí a gente coloca numa tabela lá qual o valor do K. Então, assim, sempre a gente vai direto no valor do K. O K me dá muitas informações importantes, indiretas, tá? Então, o que é a atenuação? Ela corresponde ao somatório de dois fenômenos, como eu falei anteriormente. A atenuação é o quê? É o somatório da absorção, do que foi absorvido, do que foi disperso, né? E é expresso em metros. A atenuação vertical ocorre ao longo da coluna d'água e vai ser em função da quantidade de material em suspensão. Também já falamos isso. A fórmula que está do lado é usada para calcular a atenuação da radiação em um corpo d'água. Então você vai olhar lá. A fórmula utilizada é Izão, né, é igual a I0 vezes Z elevado a 1, né? Não, elevado, tá tão pequeno, gente, a KZ. Deixa eu conferir essa fórmulazinha. Eu acho que essa fórmula nem... tem. Nossa, até pequeno. Elevado a menos KZ, sendo que o Izão é radiação em uma dada profundidade. O I0 é a radiação na superfície, então por isso que é 0. O E é a base do logaritmo neperiano, então tem um número fixo. O Z é a profundidade em metros, vai ter que medir a profundidade, eu vou mostrar como é que a gente mede a profundidade. E o K é o coeficiente de atenuação, a gente não fala de extinção, a gente fala de atenuação. Então o que me interessa? Me interessa essa fórmula aqui de baixo. Quando você faz a derivação da equação, o cálculo do coeficiente vertical de atenuação, você obtém esse daí. K é igual a Ln L0 menos Ln1 sobre Z, sendo que Z, né, é a profundidade max que a gente fala, ou a profundidade máxima, tá certo? É o Z. Então, o K, ele vai ser igual ao Ln, que é o logaritmo natural, na superfície, menos o logaritmo natural em 1, dividido por Z. O K, ele varia em função desses dois fatores. 1, concentração de compostos dissolvidos em suspensão na água. E 2, a distância percorrida pela radiação também, tá? Então, vamos lá. Lagos oligotróficos, você vai ter menores valores médios de K. E os lagos túrbidos, ou eutróficos, ou hiperotróficos, né? Você vai ter maiores valores médios de K. Então, óbvio, gente, por que o K vai ser maior no túrbido? Porque o túrbido tem muita matéria orgânica, então o K vai ser maior, vai atenuar mais luz, vai dispersar mais luz do que entrar no sistema mais luz, tá? Os oligotróficos, como a água é mais limpa, menos material orgânico, não vai ter como dispersar tanto essa luz, ela vai incidir e já vai ser absorvida, tá? Mas lembrem-se daquela questão da luz, do comprimento de onda. Porque senão seria oligotrófico extremamente, um ambiente oligotrófico extremamente biodiverso. E não é o que a gente vê, tá? O valor de K é importante quando se avalia a qualidade da água. Então, por isso que eu falo para vocês. A gente vai vendo aquelas coisas antes, mas o que me interessa sempre é o valor do K. Eu calculo sempre o valor de K. Vocês vão entender como que a gente faz esse cálculo. Aquela fórmula, mas a gente usa um aparelho também para fazer o cálculo do K, que eu vou mostrar para vocês. É um aparelho super fácil, super barato, que todo mundo usa. E já é convenção utilizar, tá? A atenuação da radiação é diferente na região litorânea. Lembra da região litorânea? Que eu falei para vocês que é aquela mais próxima da terra, não tem nada a ver com litoral, tá?
O K é maior porque você tem mais macrófitas aquáticas, que são as plantas aquáticas, que são chamadas de macrófitas, né? Que impedem o crescimento do fitoplâncton. Então, a macrófita, quando eu tenho muita macrófita, como ela é maior, ela vai sombrear a água, vai impedir o crescimento embaixo do fitoplâncton. Sombreou, não tem crescimento de fitoplâncton. Ou se tem alguns fitoplânctons que conseguem se desenvolver, que são aqueles extremamente adaptados, que eu falei para vocês, que tem aquelas organelas que captam luz de qualquer jeito, enfim, tá? E a região liminética é onde você tem a comunidade fitoplanctônica. Então, na parte litorânea, então, professor, mas por que isso é importante? Ué, se você está trabalhando num ambiente aquático e você sabe disso, se tem macrófita aquática, não é um local legal para você saber o valor do K. Não é. Porque o seu valor de K, se você tomar o valor do K naquele local onde tem macrófita aquática, ele pode estar subestimando o K. Ou superestimando, depende, né? Então depende muito da região daqueles compartimentos que eu mostrei para vocês, qual o local que você vai fazer o seu trabalho de limnologia, onde você está colocando uma sonda, onde você vai colocar o disco de SEC, que é o que a gente usa para medir a luz aqui, que eu vou mostrar para vocês. Depende da região, né? Depende da região. Geralmente, quando tem macrófita, o negócio complica porque elas influenciam muito o ambiente onde elas estão. Onde tem planta aquática, você tem um ambiente diferente de onde elas não estão. Elas alteram o ambiente também altera as macrófitas, né? Há um feedback ali, uma alteração mútua, tá? Então, o ideal é que quando você está trabalhando num ambiente aquático, você tenha cuidado com relação a isso. Porque o ideal é você fazer num ambiente que não tem macrófita, né? Porque ela vai estar sombreando. Os componentes biológicos mais importantes na atenuação na região litorânea são as macrófitas, que podem, em certas ocasiões, dificultar o crescimento do fitoplâncton. Na região liminética, com pouca influência de material de origem alóctone, ou seja, que vem de fora para dentro, a comunidade fitoplanctônica é a principal responsável pela atenuação da radiação, porque você tem atenuação de radiação, se tiver muita macrófita, não vai entrar luz. E se tiver muito fitoplâncton, também não entra, né? Ele absorve. Ele vai absorver. Mas também essa luz também vai ser muito refletida. Né? Porque vai bater no fitoplâncton e vai refletir. Tá certo? Então, aqui eu mostrando a zona eufótica e transparência da água. Então, olha só, né? A luz incidindo. Você tem a radiação superficial, 100%. A zona eufótica, ela vai até um determinado limite, né? Nesse momento, a gente até falou sobre isso nas aulas passadas, quando eu falei das estratificações. A parte onde você tem a produção, onde você tem incidência de luz, onde você tem fitoplâncton, é onde você tem a produção maior que a respiração. Na parte mediana, você tem produção e respiração compensadas. Então, você tem produção e respiração iguais. P igual a R. E na parte de baixo, quando você está próximo do hipolímino, aí você já tem uma zona afótica, ou seja, sem luz. E aí você vai ter o contrário, né? A produção menor que a respiração. Ou a respiração maior que a produção. Porque aí você tem a ação de quem? Dos decompositores. Que vão usar, né, o oxigênio para degradar. Então é uma zona com pouca luz ou nenhuma luz e com pouco oxigênio. Tá certo? Então, essa figura, pessoal, é uma figura clássica, tá? Clássica. Tá bom? Pronto, era esse aparelho que eu queria mostrar para vocês, que foi inventado por SEC, né? Que era liminólogo. Ele inventou um aparelho que é muito fácil de
Qualquer pessoa pode até fazer esse aparelho, né? O meu eu mesma fiz. Você compra um disco, né? De 20 a 30 centímetros esse disco. E você vai pintar 2 partes de preto, como tá aí, e 2 partes você deixa em branco. Tá certo? E você amarra uma fita métrica na parte central dele. Você bota uma argola, né? E põe uma fita métrica, né? O meu é uma fita métrica já, porque quando eu coloco ele na água, eu já sei a profundidade, até onde ele desaparece. Então, você vai ter que colocar ele, né, do lado do barco, tá? Você vai descendo ele. Quando o disco desaparecer, quando ele desaparecer, você anota a profundidade, tá? E depois você vem subindo ele. Quando ele voltar a aparecer novamente, você anota também aquela profundidade, tá? Então, olha lá. A turbidez da água é a medida de sua capacidade em dispersar a radiação. São utilizados aparelhos específicos para avaliar a dispersão e atenuação da radiação em corpos d'água, como, por exemplo, o turbidímetro. Nós temos, né? O turbidímetro, ele mede a turbidez da água. Quanto a gente tem de turbidez. Para avaliação da transparência da água, a gente usa o disco de SEC. Fácil, barato e é convenção universal. Todo mundo usa disco de SEC no mundo. Então são dados que você pode comparar com dados de qualquer pessoa que publicou no mundo inteiro. Do ponto de vista óptico, a transparência da água pode ser considerado o oposto da turbidez. Né? Transparência é o oposto do que é turvo, né, gente? Da turbidez, tá certo? Então a profundidade de desaparecimento do disco é inversamente proporcional à quantidade de compostos orgânicos e inorgânicos. Tá certo? Olha lá o desenho, fica bem claro, né? Olha só. O barco, né? A medição da transparência, você tem a água clara e a água turva. A água clara, você vai abaixar muito mais o disco de SEC. A uma profundidade muito maior, porque ele vai demorar para desaparecer para você. Né? Você vai baixando, você ainda está vendo o branco dele. Né? Faz branco e preto para você poder ter a noção de comparar, né? Para você poder comparar. Por isso que faz branco e preto, mas você vai descendo, você vai vendo branco ainda, branco. Aí tem uma hora que você não vê mais o branco. Na água clara, lá para baixo. Na água escura, turva, se abaixou um pouquinho, ele já desaparece. Então, quais são as vantagens? Ele é barato, é fácil de manusear, fácil de transportar, não pesa, né? Porque você tem que levar uma série de coisas num barco quando você vai fazer uma expedição de limnologia. Você leva caixa térmica, você leva, né? Você vai coletando água, então aquela água coletada vai pesando dentro do barco, mais as pessoas que estão dentro do barco, né? Mais equipamento, né? O motor do barco, enfim, uma série de coisas. Então ele, uma coisa que ela não pesa, é bom, né? É de uso universal, há condições de se comparar resultados entre vários trabalhos, como eu falei para vocês, e se esse for utilizado no mesmo local durante vários anos, você pode avaliar a evolução e a transparência e fazer inferências. Então, você pega um corpo d'água e mede sempre. Você pode inferir, olha, ele era uma água clara e ao longo do tempo ele foi se transformando em turvo, 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 turvo. Então, tem alguma coisa que está influenciando a qualidade daquela água, porque quando eu avalio a transparência da água e calculo K, ou a turbidez, eu tenho um valor indireto da qualidade daquela água. É um valor indireto. Veja, disco de SEC, pessoal, eu uso os dados do disco de SEC para calcular o K, tá? Né, o L0, o L lá embaixo e meço. E a profundidade total do ambiente. Eu tenho que saber a profundidade total, tá? Que é o Z. E o logaritmo neperiano, que é o número já estabelecido. Aí eu tenho o K, né? E a turbidez, ela é medida em NTU, tá? É medida em NTU. O disco de SEC é uma medida indireta da turbidez. Mas a gente tem o turbidímetro também para medir a turbidez. A gente pode usar o disco de SEC
pode usar o turbidímetro e aí, a partir do disco de SEC, a gente pode calcular o K. Tá bom? Então, eu tenho essas 3 medidas na minha tabela de limnologia, só com relação à luz. Então, se eu estiver calculando... agora, é um trabalho completo que tem tudo isso, né? Tem trabalhos que só calculam, só usa o disco de SEC e acabou. Não usa tudo isso que eu falei, não, porque às vezes você não tem o turbidímetro. Né? O turbidímetro custa caro. NTU é a grandeza, tá? A profundidade de desaparecimento do disco de SEC corresponde àquela profundidade na qual a radiação de 400 a 740 nanômetros, lembram disso? A faixa visível, não é mais sensível ao olho humano. Tá certo? A profundidade obtida em metros é a denominada transparência do disco de SEC. Z. Lembra do Z? Lá da fórmula do K? Muito bem. Os melhores resultados são obtidos quando se mergulha o disco de SEC entre 10 e 14 horas da tarde. Entre 10 da manhã e 14 horas da tarde, por causa do sol, da posição do sol. Tá bom? Por isso que eles dão esse horário e pedem para evitar o meio-dia. E anota-se a profundidade do seu desaparecimento, deixa afundar mais alguns centímetros e levanta o disco vagarosamente até o seu ressurgimento. E aí você anota a segunda profundidade. Então, anota a profundidade do seu desaparecimento, você vai descendo. Desapareceu, você anota a profundidade. Depois você vai subindo ele vagarosamente. Assim que ele aparecer novamente, você anota novamente. Então você tem a 0, a 1 e o Z. Você tem o K. Entenderam? Então tá bom.